for preciso. Aleluia. Amém? Queridos, é sempre uma alegria poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. E aquilo que Deus colocou em meu coração para ministrar a igreja hoje é algo que vem sido amadurecido há alguns meses. Mais ou menos uns 3 meses que Deus vem falando coisas muito sérias conosco, comigo, com a liderança dessa igreja. E esse mover tem crescido, né? No dia, acho que foi, não me lembro bem qual foi o dia do último Worship Day. Não sei exatamente qual foi a data, mas a partir dali, até o João comentou hoje, né, sobre coisas que realmente foram ativadas naquela reunião, né? Foram ativadas coisas realmente sobrenaturais enquanto estávamos aqui. E só quem estava presenciou um mover de Deus, né, uma ativação do Espírito Santo para um tempo específico que estamos vivendo aqui na Terra, não é? Deus está cada vez mais sério, com uma urgência em seu coração. Deus está cada vez mais sério em seu coração e há uma urgência muito séria naquilo que está acontecendo na terra, mais especificamente em Angola, em Luanda, e que chega a mim e a você e diz respeito a mim, a sua vida, diz respeito à nossa casa, à nossa família, não é? Então, Deus tem tratado isso com muita seriedade e dentro desse mover do Espírito Santo que estamos vivendo, que está começando a se intensificar no nosso meio, que tem atraído as vidas até esse lugar, que tem convencido as pessoas, que tem trazido uma nuvem de arrependimento no nosso meio, de quebrantamento, de busca a Deus. No meio desse mover, Deus tem ativado uma unção profética nessa igreja. O fundamento, e nós vamos ler hoje sobre isso também, o fundamento da igreja de Atos dos Apóstolos, ela estava fundamentada em 2 grandes pilares, o pilar apostólico, e nessa casa nós temos um apóstolo, nós temos a unção apostólica presente, amém? E estava fundamentada sobre profetas. Apóstolos e profetas eram aqueles que colocavam pilares de sustentação na igreja. E é incrível como eu tenho notado no meu espírito, e eu vou compartilhar com os irmãos, algumas coisas que Deus tem falado comigo, porque eu tenho mergulhado no profético. Eu tenho buscado a Deus para compreender o profético, e o profético não é complexo. Pelo contrário, todos nós podemos viver o profético individualmente. E hoje nós vamos entender mais sobre isso, o que é viver uma vida profeticamente. O que é viver profeticamente? Pastor, eu não entendo muito sobre isso. Do que se trata? Como viver profeticamente nos dias de hoje? E mais do que nunca, Deus está levantando uma igreja profética. Diga amém. Nós somos uma igreja profética. E a igreja profética, nós vamos ver hoje características dessa igreja, comportamentos dessa igreja, como essa igreja anda, qual é o dia a dia de uma igreja profética, qual é o dia a dia de um homem, de uma mulher que vive profeticamente. E vamos perceber na palavra de Deus como se aplicar isso nos nossos dias, não é? E depois que eu comecei a mergulhar nisso, eu comecei a ter muitas experiências profundas. Coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Quando eu comecei a pesquisar, estudar, entender o mover profético que aconteceu em vários tempos da Bíblia, em várias fases, desde Gênesis, Apocalipse, começar a perceber os moveres proféticos que vieram em gerações que nos antecederam, homens que Deus levantou, mulheres, igrejas, transformação de cidades, transformações de comunidades. E isso tem queimado no meu coração nos últimos dias. E eu tenho, com o mover profético, vem um temor muito forte no nosso coração. E nós vamos perceber isso hoje, né? Deus vai trazendo muito temor. Ao mesmo tempo, Deus vai trazendo uma seriedade na aplicação da palavra como nunca antes. E nós vamos começar a ir para uma dimensão de aplicação da Bíblia como nós nunca antes vivemos. Porque parece que a Bíblia fica mais séria,
Até parece que o que Deus fala se torna mais sério. E até parece que, e aí não é parece, é verdade, é fato, Deus começa a materializar coisas que antes a gente ouvia apenas falar. Que antes a gente estava apenas no nível da teoria, no nível do discurso. E nós começamos a ver agora a manifestação de Deus tocando vidas, sarando vidas, libertando, curando. Aquilo que nós cantamos aqui hoje. Ouço cadeias quebrando sobre essa cidade. Ouço grilhões, os mortos vão viver. Eu ouço que Deus está fazendo um movimento espiritual. E esse movimento é um chacoalhar na igreja, na sociedade como um todo. Se olharmos por um minuto para a natureza, nós vemos que o que é que está acontecendo com a natureza? Dia 12 e dia 13, hoje e amanhã, está sendo sentido na Terra uma das maiores tempestades solares que não houve aí há mais de 250 anos atrás. Coisas estão acontecendo, catástrofes, tsunamis, terremotos, vulcões entrando em erupção, tudo ao mesmo tempo. As nações estão sendo abaladas. E nós não podemos ficar no nosso mundinho, vivendo só a nossa vidinha, achando que, bom, é com eles, nunca conosco, né? Nós precisamos olhar para o cenário global e entender, com uma visão espiritual, o que está acontecendo na Terra. O que é que Deus quer falar com a igreja? O que é que Deus quer falar comigo? O que é que Deus quer falar com você? E é preciso ter sensibilidade, e nós vamos perceber hoje como ter isso, como adquirir isso, não é? Está disponível para mim e para você. Está disponível para que você busque, para que você viva profeticamente, para que você entenda os tempos, as estações, para que você compreenda o que é que está acontecendo na Terra. Então nós vamos começar, eu quero que você pegue sua Bíblia, por gentileza, abra em 1 Coríntios, capítulo 2. Como viver profeticamente na nossa geração? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor diz: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente humana imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do seu Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa espetacular. Para compreender o profético e viver o profético, eu preciso entender que a minha vida espiritual tem total correlação com uma vida profética. É impossível viver profeticamente sem ter uma vida espiritual intensa com Deus. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz que a nós foi revelado por meio do Espírito. Porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, olha isso, a não ser o Espírito que está dentro do homem.
Nós, entretanto, não recebemos, diga, eu não recebi o espírito do mundo, mas sim recebi o Espírito que vem de Deus, e o Espírito Santo que habita em mim e você nos faz compreender as coisas de Deus. Só é possível compreender e ter uma visão profética alargada se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nós é quem nos faz compreender o mundo espiritual, que é mais real, escute bem o que eu vou lhe dizer agora, o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico aqui, eu e você. Só que esse tipo de conhecimento se torna loucura para quem não tem o Espírito Santo dentro de si. Se torna muito abstrato, muito difícil de compreender quando eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo dentro de mim é quem me revela as Escrituras, é quem me traz discernimento espiritual das coisas do mundo espiritual. Amados, nós precisamos entender aqui que existe sim um mundo espiritual. Um reino do Espírito, ativo 24 horas por 24 horas. Enquanto você dorme, enquanto você descansa na sua confortável cama, o Espírito e o reino do Espírito estão em total atividade. E as coisas acontecem na terra, primeiramente acontecem no mundo do Espírito, para depois serem manifestadas na terra. Tudo que nós vemos acontecendo na terra aconteceu primeiro na dimensão do Espírito. Mas só é possível compreender isso se eu tiver o Espírito Santo dentro de mim. Porque Paulo, inclusive, diz, do contrário, se nós não tivermos o Espírito Santo habitando dentro de nós, em uma relação íntima com Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, buscando a Deus de forma progressiva, se eu não tiver essa vida, eu não vou compreender as verdades do mundo do Espírito, eu não vou compreender a linguagem espiritual, e talvez você que está aqui me ouvindo não vai compreender aquilo que eu estou lhe falando hoje. Porque aquilo que eu estou te falando só é possível perceber no Espírito. Só é possível perceber no Espírito. As pessoas, no versículo 14, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. É loucura o que esse pastor está falando. Isso é exagero. Acho que esse pastor perdeu a cabeça para falar essas coisas aqui. Pois lhe parecem absurdas, não são capazes de compreendê-las, porque elas não se discernem, elas só se discernem espiritualmente. E eu gosto quando ele diz aqui, olha, no versículo 13, sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana. As palavras ensinadas com sabedoria humana você aprende na escola, na faculdade, numa sessão de coach, com todas as técnicas e habilidades, sabedoria humana. Mas aquilo que eu vos falo nessa manhã se trata de coisas espirituais, coisas do Espírito. Por isso também não pregamos não conforme palavras ensinadas por saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades, olha que coisa linda, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Às vezes estamos aqui no mover de Deus e nós notamos alguns irmãos que não conseguem compreender como esse pastor ora assim, como o pastor Fernando ora nessa dimensão. Que palavras são essas? Oramos no Espírito, a oração em línguas. Alguns irmãos aqui se assustam. Uau, esse pastor é de onde? A oração no Espírito é uma linguagem do Espírito, que não pode ser compreendida com a mente humana, com a nossa racionalidade. A Bíblia fala que quando eu oro em línguas,
eu edifico a mim mesmo, ao meu espírito. E isso parece muitas vezes loucuras. E há igrejas que, infelizmente, não permitem se orar em línguas, para não assustar aqueles que visitam a casa de Deus, para não criar um certo impacto. E essa não é essa igreja. Amém? Até o mais ímpio e descrente pode ser exposto ao sobrenatural de Deus. E nós nos movemos no Espírito nesse lugar. Há um mover de Deus aqui, que não se explica com sabedoria humana, que não dá para descrever aquilo que Deus tem falado no nosso meio e que tem feito no nosso meio. Essa liberdade que vocês encontram nessa igreja, essa liberdade do Espírito Santo, falar, tocar, ministrar, curar, libertar pessoas. Esta liberdade que muitas vezes desfaz o protocolo, aquilo que estava programado. Não há nenhum problema em programar uma reunião, um culto. Não há nenhum problema nisso. Mas a minha programação está sujeita ao Espírito Santo, a como Deus quer se mover. Quantas vezes eu me preparei para ministrar algo aqui que eu cheguei e Deus disse, não é isso que eu quero falar. Em cima do púlpito, assim na hora, estava tudo pronto. A liberdade do Espírito Santo, a comunicação com o Espírito Santo faz com que a gente se torne sensíveis à sua voz. Atos capítulo 2, volte aí algumas páginas da sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 17. A palavra do Senhor diz: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Sobre todos nós, sobre toda a carne, o mover profético, viver no profético, não é algo para um seleto grupo. Viver profeticamente é para você que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Pastor, eu não fiz teologia, eu posso viver uma vida profeticamente? Sim, você pode viver. Eu só entreguei minha vida a Jesus. Você é um candidato perfeito para viver profeticamente. Ele diz que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então aqui não é um grupo seleto, é toda carne. Eu derramarei do meu espírito. E naqueles dias, que são os dias de hoje, essas pessoas que recebem o derramado do Espírito Santo, elas profetizarão. Mas pastor, e o que é profetizar? Profetizar é anunciar as palavras de Deus para as pessoas que você tem, para teu contexto de vida familiar, para a tua empresa. Você pode profetizar bênçãos na tua casa. Você pode profetizar e dizer que vai acontecer no teu emprego, vai acontecer no teu trabalho, vai acontecer no teu relacionamento conjugal. Eu profetizo que eu terei um relacionamento conjugal sadio, saudável. Antes de eu conhecer minha esposa, a pastora Eveline, eu profetizei sobre ela. Mas eu não conhecia ela. Eu não conhecia a minha esposa e eu já profetizava. Deus, eu profetizo que terei uma mulher segundo o teu coração. Eu profetizo que vou casar e vou construir uma família segundo o teu coração. Eu profetizo que a minha esposa será uma pastora tremenda em tuas mãos. Sabe quando eu profetizei isso? Há mais de 20 anos atrás. E essa profecia se cumpriu. Porque Deus derramou do seu Espírito sobre mim e sobre você, para que você profetize, para que você abra a boca e fale e declare aquilo que vai acontecer, aquilo que você crê que vai acontecer. Senhor, eu profetizo
que eu vou mudar de casa esse ano. Não vi um amém. Então está todo mundo a viver bem nas suas casas. Glória a Deus, né? Deus, eu profetizo um carro novo, Senhor. Meu carro está... já foi para manutenção 300 vezes, já gastei dinheiro com aquele carro. Senhor, eu profetizo um novo carro. Você que está solteiro, sofrendo, perto dos 40. Hoje você vai profetizar. Se você não tem um chamado para ser eunuco da parte de Deus, você tem um chamado para construir família, então você vai dizer, Deus, eu não vou ficar no caritó. Eu vou profetizar minha família. Amém? Foi derramado o Espírito Santo sobre quem? Sobre Bruno somente? Sobre o apóstolo Itamar? Foi só sobre eles? Foi sobre todos, diga, foi sobre todos. Diga assim, foi sobre mim. O Espírito Santo foi derramado sobre mim. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre mim, eu profetizarei. Qual é a dimensão da fé que eu quero andar? Qual a dimensão da fé que você quer andar? Isso é igual a uma guerra, meu irmão. Imagina que estamos em guerra. Há pessoas que querem ir para a guerra com a katana. Vou com a katana. Há outros irmãos que decidiram andar numa fé em outro nível. E eles disseram, eu vou para a guerra de AK-47. Eu vou lutar com mais armas, com mais equipamentos. A decisão de qual nível de fé você vai viver só depende de você. Aqueles que profetizam é aqueles que decidiram andar numa fé sobrenatural e não numa fé medíocre. E não numa fé que mal cura uma dor de cabeça, uma enxaqueca. O irmão não tem fé para orar por uma enxaqueca. Ele só acredita que o remédio pode curar ele. Se você não tem fé, e aí fé tem níveis, né? A fé vai amadurecendo. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu ando com Deus, mais a minha fé vai sendo amadurecida. E eu vou crescendo em fé. Aqueles que profetizam são aqueles que têm a ousadia de uma fé, de crer sobre todas as coisas que Deus vai mudar. Eu comecei a ter fé do nível de Deus ao ponto de crer que Deus pode mudar a nação angolana. Mas a minha fé começou a crer que Deus podia mudar a minha casa. E ela foi crescendo. Da minha casa, eu passei para os meus familiares, os meus mais próximos, os amigos, depois para o contexto. Depois eu comecei a acreditar que Deus pode mudar a minha rua, a minha vizinhança. Depois eu começo a crer que Deus pode mudar o meu bairro. E agora eu começo a crer que Deus pode mudar uma nação. Pastor, como é que vai acontecer essa mudança? O senhor está vendo alguma coisa? Eu vejo no meu espírito. E aí nós vamos compreender lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, sobre o que é a fé. O que é a fé? Vamos ver lá em Hebreus capítulo 11? O que a fé fala? Qual a definição mais clara na Bíblia sobre fé? Abram em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem tem Bíblia aí, não sei se estão colocando aqui no telão. Hebreus capítulo 11, pode colocar aqui no telão, eu vou ler na minha versão. A Bíblia diz, ora, a fé é a certeza, capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Na versão da NVI, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pastor, o que é fé? É exatamente isso aqui. É a certeza. Eu tenho uma plena convicção daquilo que vou receber ou daquilo que eu espero que aconteça. Não há, em meio a uma fé sólida em Deus, não há lugar para dúvidas. Então eu não posso ter dúvidas. Deus tem nos movido para orar por Angola, para gerar um avivamento em oração, intercessão, em altos níveis de intercessão por Angola. E eu sinceramente só acredito que a mudança dessa nação virá pela oração da igreja. Virá pelo despertar, o mover de oração profética dessa igreja.
da igreja de Jesus na terra, quando Deus está despertando esse povo. Eu começo a orar, visualizando no meu espírito, em fé, aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero que se materialize. O que é que você quer que se materialize na nação angolana? Quando eu começo a fechar os meus olhos e enxergar Deus, eu vejo Angola sendo rendida aos teus pés. Eu vejo Angola de joelhos, te buscando e te adorando. Basta eu fechar meus olhos, eu compreendo e vejo Deus, eu vejo todas as famílias, as crianças sendo alimentadas. Deus, eu começo a enxergar que a fome está sendo erradicada da nação angolana. Eu começo a enxergar que Deus está fazendo um rebuliço espiritual na economia, na política, nos cargos de liderança da nação. Eu começo a enxergar Deus levantando homens para se posicionar em pontos estratégicos da nação. Mulheres, homens e mulheres. Eu começo a visualizar. Quando eu começo a visualizar aquilo que Deus pode fazer, a minha boca começa a anunciar aquilo que Deus pode fazer. É quando eu começo a profetizar. Eu não profetizo o que os meus olhos carnais conseguem ver, porque a minha visão e a sua visão carnal é extremamente limitada. Eu profetizo o ilimitado do meu espírito, porque não há limites no que Deus pode fazer nessa nação. Não há limites do que Deus pode fazer na tua casa. Pastor, eu vivo tantas impossibilidades na minha casa, eu vivo tanto problema. Quando você começa a viver profeticamente, você começa a ativar a fé no seu espírito, você começa a sair, mesmo que as circunstâncias continuem, você começa a tirar seu coração dali. E seu coração já não sofre com aqueles problemas, porque você já começa a enxergar, vai mudar. Está com os dias contados, essa situação na minha casa vai mudar. Essa situação com meu filho eu profetizo que vai mudar. Essa enfermidade está com os dias contados na minha casa, ela vai sair da minha casa. Eu não aceito viver assim. Enquanto cantávamos aquela canção, no início do culto, os irmãos que chegaram atrasados se arrependam, amém? Porque coisas gloriosas estavam acontecendo aqui no início desse culto. E enquanto adorávamos, declarávamos sobre essa cidade, eu comecei a chorar, chorava muito, ali no meu canto. Porque eu comecei a ver, amados, um vale de ossos secos começou a sacudir-se. Eu comecei a ver Deus colocando carne onde estava ali todo mundo morto. Ontem eu presenciei um espírito, um demônio possuindo uma criança. Aquilo foi tão difícil para mim, eu não consegui dormir direito essa noite. Porque eu disse, Deus, não é possível. Não é possível que nós como igreja aceitemos o diabo cirandar com a nossa geração de crianças. Satanás fazer o que quer, pintar e bordar. Crianças sendo violentadas, abusadas. Crianças sendo frutos de rituais satânicos, de feitiçaria. Meu coração sangrou ontem. Sangrei por dentro. Eu não estava aguentando aquele peso espiritual que Deus estava me colocando. E está faltando Deus colocar peso espiritual no seu coração. Nós andamos muito relaxados, sabe? Está faltando Deus colocar aquele peso espiritual para que você comece a chorar por uma nação. Para que você olhe para essa nação nas ruas e as lágrimas corram dos seus olhos. E você não aceite, Deus, não é possível, eu creio. Eu creio que Deus vai levantar uma geração de crianças. Eu creio que as crianças da nossa geração terão as maiores experiências com o Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que nas casas Tu vais intervir, nem que Tu mandes miríades e miríades de anjos para ir entrar de casa em casa na nação angolana. Para, se for necessário, tirar a vida dos violadores,
para que o Senhor traga juízo sobre aqueles que tiram o pão da criança. Chega, igreja, de aceitar. Eu tenho falado aqui, pelo Espírito Santo, nós somos a única instituição criada por Deus na terra, autorizada para decretar, para estabelecer, para plantar, para edificar, para destruir, profeticamente. Amados, precisamos deixar Deus colocar esse peso no nosso coração. Mas não é um peso para te matar, para te destruir. É o peso de olhar para a nação e se comover, deixar teu coração se encher de compaixão. Compaixão pelas famílias de Angola. Quanta família destruída. Quantos jovens estão aí, a boca rotas nas calçadas, porque beberam a madrugada toda. Quanta droga tem se espalhado nas ruas e tem entrado nas fronteiras de Angola, escondida, e tem destruído a vida de tantos jovens, destruído a vida de tantas famílias. O álcool. E nós ficamos olhando para isso tudo. E Deus dizendo: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, para que vocês profetizem, para que vocês sejam uma igreja ativa, para que vocês, como membros de uma igreja estabelecida por Deus, da instituição que tem a única que tem a autoridade de ligar o que está no céu na terra. Você tem noção do que é isso? Nenhum governo, por mais organizado que ele seja, ele tem autoridade de ligar aquilo que está no céu na terra. Isso foi dado à igreja. Essa capacidade, essa habilidade legítima foi entregue a mim e a você. Por isso eu não posso chegar no culto aqui como espectador, vim só porque não tinha nada para fazer em casa. Meu irmão, vá para casa. Aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar das pessoas que decidiram viver profeticamente e anunciarem transformações que vão acontecer na terra. Quando Deus levantou João Batista, eis que vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louco, vestido de pele de camelo, lá vem ele do deserto. Preparai a vereda do Senhor, preparai o caminho para aquele que vem. Deus honrou tanto a unção profética que havia sobre João Batista, que o próprio Jesus disse: epa, tu vais me batizar. Ele disse: Jesus, eu? Não. Tu que tens que me batizar? Jesus, não. Tu fostes aquele que anunciaste a minha vinda. Tu foste aquele que abriste o caminho, aquele que anunciou: arrependei-vos, raça de cobras venenosas, víboras, arrependam-se do pecado, porque vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus honrou aquele homem. É tu que tens que me batizar. Vamos, João, me batiza. Eu não queria batizar, aquele constrangimento. Jesus estava dizendo: a unção profética será a marca do meu ministério, a marca da minha igreja que vai se expandir pela terra. Meu povo, os meus apóstolos, os meus profetas, os meus homens, as minhas mulheres, os meus jovens se moverão profeticamente na terra. E se pararem de mover profeticamente, a igreja morre. Se pararmos de nos mover profeticamente, nós morremos, perdemos o sentido de ser. O profético te projeta um futuro. O profético abre os teus olhos espirituais para tu entenderes grandes projetos, grandes coisas que Deus quer fazer. Ontem eu conversava com a família de Saíde na minha casa. Deus pôs um projeto no coração deles, um sonho, com um propósito de alcançar famílias. E eu falei para eles: vocês precisam alargar a visão profética. Eu disse a eles: o profético precisa se estabelecer, porque vocês estão brigando num nível muito difícil. Chega para fazer uma obra, todo tipo de feiticeiro se levanta para impedir que aquilo aconteça. Como que eu vou lutar no nível da carne com isso? Como que eu vou lutar somente no nível do meu entendimento, porque eu sou gente boa, porque eu consigo conciliar as coisas? Quando, na verdade, os homens do diabo estão
trabalhando no nível espiritual, porque eles entenderam que conseguem, no mundo espiritual, com seus ritos, com seus pactos, com seus derramamentos de sangue, criar obstáculos para que a obra de Deus não se cumpra, criar obstáculos para que o ministério não cresça. E ficamos a lutar. Não. Deus quer te dar uma visão profética. E a visão profética vai te revelar, inclusive, as estratégias do diabo, que o diabo estabelece para prender a tua vida, prender a tua família, prender a tua casa. Eu começo a compreender que, por que essa situação que eu vivo na minha família, ela tem uma origem, a origem é espiritual. Não pense que o casamento não está dando certo, é só porque vocês não se entendem, é só porque vocês são diferentes. Esqueça isso. Há uma origem espiritual em todo problema. Por trás de todo problema há uma origem espiritual. Mas essa visão espiritual eu só entendo se eu andar no Espírito, se eu viver profeticamente. Eu vou compreender as lutas que eu estou lutando. E há lutas que Deus vai dizer, não luta, para. Há coisas que Deus vai dizer, para de fazer tudo que você está fazendo. Você quer fazer, Deus vai te dizer, para. Não porque eu tenho que ter mais, eu tenho que conseguir mais, eu não. Quando Deus falou, aliás, quando veio uma tremenda luta contra Josafá, o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele recebeu a notícia de que Israel ia ser dizimada. Eles eram muito pequenos, o poder bélico deles era ínfimo em relação a todos os exércitos que se levantaram contra a nação de Israel. E veio a notícia no mundo natural, do mundo da carne. A notícia na carne era, vai todo mundo morrer, aqui mesmo, ninguém vai sobreviver. Era impossível sobreviver àquela guerra. Mas aí Deus levanta quem? Um profeta. Deus levanta alguém com a visão profética para abrir os olhos do rei. Porque o rei não estava enxergando. Apesar de ele ter uma relação com Jesus, mas ele não estava enxergando. Ele tinha uma relação com Deus, mas ele não compreendia. E Deus usou um profeta para dizer, Josafá, esta luta não é vossa. Mas como assim essa luta não é vossa? Vamos todo mundo morrer. Essa luta não é vossa. Preparai os levitas, veste-os com roupas sagradas de santidade, os põe à frente, se posiciona. Olha a orientação de Deus, se posiciona. Põe o povo para adorar e louvar. Há momentos que você tem que parar de lutar e somente louvar e adorar. A estratégia de Deus ali era, para tudo que você está fazendo. Esqueçam as katanas. Esqueçam que você acha que sabe lutar demais. Esqueça suas habilidades humanas. Adore. Somente adore e louve. A Bíblia diz que eles se posicionaram, seguiram a orientação do profeta, porque Deus fala por meio dos profetas. Eles seguiram a orientação. E a Bíblia também diz, confiai nos profetas e prosperarás. Lá em Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz, Deus não faz coisa alguma na terra, se não comunicar antes aos seus profetas. Engraçado, né? E a Bíblia diz que aquele exército ficou parado. Enquanto eles estavam parados, louvando e adorando a Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus colocou confusão no meio dos inimigos e eles começaram a brigar entre eles, ao ponto de se destruírem. Morreram todos, não ficou ninguém. E Israel precisou de 4 dias para colher todos os despojos, as riquezas, os camelos de guerra, aqueles carros de guerra. O carro de guerra era um camelo, né? O camelo, cavalos. Sabia que o camelo, daquela época, ele era avaliado basicamente como se fosse comprar uma Ferrari hoje. Você tem noção da quantidade de despojos que Israel tomou? Por causa de obedecer a uma voz e um direcionamento de Deus. Então muitas vezes nós estamos lutando, se debatendo, tentando resolver de todas as formas. Quando Deus disse, filho, vem e adora. Vem para o culto, vamos adorar.
Enquanto você adora, Deus peleja as tuas pelejas, as tuas guerras. A adoração é um dos maiores níveis de batalha espiritual. Quais são as características do profético? Capacidade de ver outra dimensão e enxergar no mundo espiritual. Uma das características de viver profeticamente é você ter capacidade de ver em outra dimensão. Eu não vejo só o que está acontecendo aqui, eu vejo o que está em outra dimensão por trás. Pastor, como é que eu consigo essa capacidade? Como é que eu vou obter ela? Primeira resposta que eu tenho para você. Como se obter a capacidade de ver na dimensão do Espírito e não na dimensão somente da carne? Primeira resposta é andando com Deus. Dedicando-se a conhecê-lo incansavelmente. Essa capacidade não se compra com formações no YouTube, com cursos no YouTube, com formação na universidade. Essa capacidade não se compra em nenhuma loja. Dinheiro no mundo nenhum pode comprar essa capacidade. Essa capacidade, ela é dada gratuitamente àqueles que andam com Deus. Aqueles que vivem com Deus. Eles recebem essa capacidade de forma gratuita. Eles passam a viver e enxergar o mundo do Espírito como nunca enxergou. Quanto mais eu me dedico à leitura da palavra, quanto mais eu me dedico à oração, quanto mais tempo com Deus eu tenho, quanto mais ando com Deus, mais eu começo a ter entendimento e discernimento do mundo espiritual. E eu começo a compreender aquilo que está acontecendo na Terra. Eu começo a olhar para o planeta Terra e ver as convulsões. O mundo parece que está convulsionando. Vocês não notam isso? Eu passo a olhar para os acontecimentos geopolíticos com um olhar espiritual, com uma dimensão espiritual. Eu começo a enxergar Deus se movendo de tanto andar com Ele. Pastor, eu quero viver profeticamente. Ande com Deus. E só. Ande com Ele. Viva com Ele. Intensifique a sua busca por Deus. Se você orava 5 minutos por dia, passe para dobre a aposta. Dobre, passe a orar 10. Se você louvava, adorava, tinha um momento de oração na sua casa, comece a dar mais tempo. Comece a investir mais. Comece a chegar cedo no culto. Comece a valorizar os momentos de adoração. Há momentos de mover de Deus aqui que tem irmãos no celular. Você está olhando o que no celular? Isso mostra o quão longe estamos de andar com Deus e quão mais distante estamos de viver uma vida profética. Ao buscá-lo, possuímos a unção que vem dos santos. Olha que coisa linda. Temos todo o conhecimento. Quer ter conhecimento de Deus? Quer conhecer as coisas do mundo espiritual, as coisas do reino de Deus? Só tem que fazer uma coisa, só tem que buscá-lo. Lá em 1 João, lá no final da Bíblia, pode olhar aí, 1 João, capítulo 2. Eu gosto muito desse versículo. 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Esse versículo é assim, tremendo. Se puder botar aqui na tela, 1 João, capítulo 2, versículo 20. Temos? Olha que coisa linda. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler comigo? Mas vocês têm a unção que procede do Santo. Santo com S maiúsculo é o próprio Jesus. E todos vocês têm conhecimento. Em outra versão diz: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo. E aqui o Santo é o próprio Deus. E todos têm de pleno conhecimento. Olha que coisa linda. Está sobre você, está dentro de você. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida a Jesus, se o Espírito Santo habita dentro de você, eu quero dizer que está dentro de você
A unção dos santos. Pastor, o que é unção? Fala-se muito sobre unção nessa igreja, não é? E tem irmão que diz, essa igreja fala tanto de unção, mas ninguém sabe o que é unção. Amados, unção é a habilidade sobrenatural que Deus dá a alguém para que ela faça coisas que naturalmente ela não consegue fazer. Imagine, você consegue imaginar uma vaca andando sobre um fio de energia? Você consegue? Consegue imaginar uma vaca andar sobre um fio entre um poste e outro de energia, assim? Você consegue imaginar? Não. Naturalmente falando, é impossível, sim ou não? A unção não é que você vai andar sobre um fio como uma vaca, né? Mas a unção, ela te habilita para fazer coisas que no teu natural tu não consegues fazer. Eu era extremamente tímido, porque tive muitos traumas, muita rejeição na minha infância. Desde o nascimento. Quando minha mãe tentou abortar, e uma série de coisas, uma série de problemas. Desde ali eu fui marcado profundamente pelo diabo para ser alguém extremamente introvertido, tímido, medroso. Eu, para falar com alguém, eu tinha vergonha de falar até comigo mesmo. De tanta vergonha que eu tinha. Não me sentia seguro para absolutamente nada. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu passei a possuir a unção. E a unção do Espírito Santo me habilita e me capacita. E escute bem, a unção não é sua. Certo? Não é sua. A unção é do próprio Deus que te dá. Essa unção me habilitou, me habilita até hoje, para fazer coisas que eu não conseguia fazer de forma natural. Por isso que tem gente que diz, eu tenho um chamado, pastor, fortíssimo, mas não consigo desenvolver esse chamado. É muito maior do que eu. Mas você precisa entender que você tem da parte de Deus a unção que te habilita. Então você vai fazer na unção do Espírito Santo. Eu vou pregar na unção do Espírito Santo. Eu vou testemunhar sobre a minha vida, sobre Jesus, para uma vida de outra pessoa que não tem Jesus. Eu vou falar de Jesus na unção que está em mim. E esta unção é do Santo. Não é sua. A unção do Santo está em você. É diferente. E é esta unção quem te habilita. É esta unção quem te capacita para fazer coisas sobrenaturais. Saidi chegou lá em casa um dia, e depois ele vai testemunhar isso mais forte. Pastor, eu vou desistir desse projeto. Eu me lembro como hoje. Não há dinheiro, o banco não libera dinheiro, estamos mesmo... Está mal, a situação está terrível. Estamos cansados, já não aguentamos mais. Naquela hora, eu senti a unção que estava sobre mim. E eu profetizei. Eu disse, em nome de Jesus, vocês não vão desistir. Vocês não vão desistir. E quem estiver prendendo, o que está prendendo, vai soltar. Vai soltar em nome de Jesus. Mas eu falei isso no Espírito. Porque a minha carne dizia, não diga, não fale, é impossível. Não tem como isso mudar. Não tem como essa circunstância mudar. A minha mente carnal queria dizer, cala a boca, ô doido, ô seu maluco. Você está maluco? Mas a minha mente espiritual em Cristo, que nós lemos lá em 1 Coríntios, vós tendes a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga comigo. Você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo em mim dizia, profetiza. A minha mente carnal dizia, cala a boca, seu doido. E profetizamos na mesa, estávamos sentados na mesa. E eu disse assim, vamos sentar no sofá? Essa mesa aqui está meio dura. E a gente foi para aquela área onde tem os sofás. Quando saí de senta no sofá, foi um negócio assim mais ou menos de 1 minuto e meio. Da gente declarar a palavra profética. Com a mente de Cristo, com o mover do Espírito, com a unção de Deus. Daquele momento foi 1 minuto e meio. Quando sentamos no sofá, o telefone dele veio. E eu me lembro ele pegando o telefone.
Eu estou contando porque às vezes ele não quer contar, mas eu tenho que falar. Eu vou contar para edificar a vossa fé. E ele recebeu uma mensagem direto do banco, da gerente do banco, que dizia: boa noite, senhor Saíde. Quero dizer que o aporte financeiro está liberado e já está na conta para que o projeto ande. Aplauda Jesus, meu irmão. Um projeto que nasceu do coração de Deus para abençoar famílias, para abençoar um vilarejo inteiro. Satanás segurando e a igreja morrer, sofrer. Não, nós vamos profetizar. Amém? Nem eu sabia que ia ser tão rápido. Eu acho que foi aquele cumprimento profético mais rápido que eu vi na minha vida. Eu nunca tinha imaginado que ia ser tão ligeiro. Eu achava que vocês iam para casa durante a semana, as coisas iam acontecer. Eu tinha fé para isso. Mas Deus liberou. E ele estava lá em casa ontem de novo e nós profetizamos de novo. Vai continuar liberando. E aquilo que tiver preso vai soltar em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, é o feiticeiro, é o soba que se levantou. Vai cair em nome de Jesus. Toda feitiçaria que se opõe ao propósito de Deus, eu profetizo que vai cair. Em nome de Jesus, todo feiticeiro que se levantou contra a sua casa para destruir seu casamento, para até amaldiçoar a tua casa, eu profetizo que vai cair por terra. Toda palavra de feiticeiro que se levantou para destruir a tua família. Em nome de Jesus. Os espíritos de inveja que se levantam, olha para teu relacionamento, quer destruir, vai cair por terra em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você. E profetizarão, diga profetizarão. O profético não é para um grupo seleto. Todos podem profetizar. Abra a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Volta alguns livros aqui. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 31. Olha o que a palavra do Senhor diz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Quando você recebeu um irmão assim, triste, abatido, profetize, meu irmão, em nome de Jesus. Vai sair dessa situação. Esse seu problema vai se resolver, em nome de Jesus. Ah, pastor, meu casamento está um fiasco. Profetize, vai melhorar. Eu profetizo. A palavra do Senhor diz que todos podeis profetizar. E para encerrar, eu quero deixar 5 chaves para você viver profeticamente. A primeira chave está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, abra lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porquanto Deus não vos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa semana eu tive muita raiva desse espírito de covardia. Muita raiva. Deus te promete algo. Sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se Abraão tivesse sido covarde, nós não estávamos nem aqui para contar a história. Abraão se agarrou a uma promessa de Deus, que dizia: vais para uma terra que mana leite e mel, eu vou te mostrar qual é a terra. Deus podia ter dito já qual que era, né? Não, mas ele tinha que sair primeiro. Sai da tua terra, pega tua mulher e vaza. E quando tu sais, eu te mostrarei. E tua geração se multiplicará como as estrelas do céu, como a areia do mar. Será incontável. Mas se Abraão tivesse sido covarde, ele não teria vivido o profético de Deus na sua vida. Deus está dizendo a você, a mim e a você: vai, faz, abre, põe o pé. Ah, pastor, não sei como é que eu vou pagar isso. Meu irmão, põe o pé. Há irmãos que estão orando por um carro novo. Faz 5 anos que ora por um carro novo. E só fica orando. Ora. Você esqueceu de ir lá na concessionária, sem nenhum centavo no bolso.
Não tem dinheiro, não. Não tem dinheiro na conta, mas eu vou chegar lá na concessionária. Vou olhar para o carro. Vou chamar o vendedor. Quanto é esse carro? Esse carro é 40 milhões. Você sabe que você não tem nada na conta. Você passa no carro, põe a mão no carro. Botou a mão, acabou. Amém! Eu profetizo esse carro, Senhor. O senhor disse o quê? O vendedor, né? Não, estou só profetizando. O senhor veio comprar o carro ou veio profetizar? Eu vim profetizar. Entra no carro. Posso fazer um test drive? Pode, vamos. No meio do caminho. Obrigado, Senhor. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus. A pastora Eveline, Deus colocou essa unção profética na vida dela, muito forte. Eu digo que se move mais nela do que em mim. Quando éramos para se mudar para um outro apartamento melhor, maior, com mais condições, o que estamos hoje, tinha tudo, lindo, maravilhoso. Nunca moramos numa casa tão boa, tão bonita. E ela foi lá, ela disse, quando ela falou o valor, vamos olhar o apartamento, é no andar tal. Aí eu disse, quanto é o apartamento? Ela disse o valor. Eu disse, não, pode ir só. Eu não vou perder tempo aí. Não, você tem que ir comigo. Eu disse, vai lá sozinha, mulher. Eu não vou, porque na minha cabeça eu já estava... Era impossível. Não cabia no meu bolso, no meu orçamento, aquele aluguel. Ela disse, eu vou. E ela foi. E quando ela foi, ela olhou, e eu tenho certeza que ela profetizou, porque eu conheço ela. E depois ela me chamou, disse, você pode ir para conversar com o dono? Eu disse, conversar, ninguém, né? Ninguém paga para conversar, né? Conversar é de graça. E quando eu cheguei para conversar com o homem, a unção que me habilita, mais uma vez, que está dentro de mim, a unção do Santo, a mente de Cristo, entra em operação. E em menos de 1 minuto, eu apertei a mão do homem e disse, está fechado em nome de Jesus. Está fechado. O apartamento que valia 2x, ele me ofereceu por menos da metade. E ninguém acredita, quando entra no meu apartamento, ninguém acredita que eu pago o que pago. O profético move coisas. Quando você se move no profético, Deus abre portas sobrenaturais para você. Mas é preciso viver com Deus, é preciso viver no Espírito, é preciso desenvolver uma vida de comunhão com Deus. E isso não é privilégio para pastor. Isso é privilégio para a noiva de Cristo, para mim, para você que está sentado com essa carinha olhando para mim assim, de assustado. E está dizendo dentro do seu coração, uau, descobri que eu tenho superpoderes? Vou sair daqui mesmo com superpoder. Você tem superpoder de Deus que habita em você. E você não vai viver mais essa vida assim a sofrer nos cantos de parede, estou sofrendo, não tem isso, não tem aquilo. É um sofrimento, pastor, minha vida. Meu irmão, em nome de Jesus, se levante e profetize sobre o vale de ossos secos. E vai haver vida onde não tem vida. Vai haver prosperidade onde não tem prosperidade. Vai haver cura onde a enfermidade já se instaurou. Vai haver amor, conciliação, amizade, companheirismo em um relacionamento que está destruído. Vai haver restauração na minha casa. Eu profetizo a restauração dos muros de Jerusalém dentro da minha família. Eu profetizo que tudo que o diabo destruiu, quebrou. Eu profetizo que será edificado para a glória de Deus. Deus, quando chamou o profeta, Deus disse, eu te dou a unção para edificar. A unção profética vem sobre ti para edificar, mas ela também vem para destruir, pastor Fernando. Saíde, a unção profética não é só para edificação do projeto do Rio Longa. A unção profética é para destruir as obras do diabo que ali estão. E ele me chamou e disse, pastor, foi feito feitiçaria. Quando eu cheguei no Longa, o feiticeiro logo fez um ato profético. Cavou um buraco na terra onde o projeto está lá. Cavou um buraco, pôs sangue de animais. Sim ou não? Eles estão aqui, podem me confirmar.
O diabo se apressou em já estabelecer pactos e alianças e decretos para que o projeto não andasse. Corta sangue de animais, derrama, faz o teu ritual satânico. De lá para cá, é só luta, guerra, enchentes. Leva o projeto, arranca, derruba tudo. As coisas às vezes não dão certo. Mas nós somos uma igreja profética que enxerga na dimensão do Espírito. E eu entendi tudo. Eu disse a ele, vocês não podem entender nada, mas eu já estou entendendo. Eu percebo no meu espírito. Dissemos várias vezes, vamos no longa. Do jeito que o diabo fez um ato profético, nós vamos desfazer o ato profético e vamos fazer um ato profético. E vamos estabelecer um altar de adoração a Yahvé no Rio Longa. Naquela comunidade que está ligada a Portambuim. Nós profetizamos uma igreja cheia do Espírito Santo em Portambuim. Nós profetizamos uma igreja diante do trono. Eu profetizo uma igreja diante do trono em Portambuim. Eu profetizo que Deus vai levantar homens, sacerdotes, mulheres de Deus. Eu profetizo que Deus vai levantar uma geração de homens cheios do Espírito Santo em Portambuim. Que o Kwanzaa Sul vai ser tomado por Deus. Eu profetizo que cada vilarejo, cada casa que está a sofrer, aquelas crianças que estão na beira da estrada a vender peixe seco, nós profetizamos colégios. Eu profetizo escolas para a educação dessas crianças. Eu profetizo uma ONG Atos sendo estabelecida no Kwanzaa Sul. Eu profetizo que as crianças serão tocadas pelo Espírito Santo. Eu profetizo centros politécnicos para formação profissional naquele lugar. Eu profetizo uma igreja cheia do Espírito Santo que vai tomar aquela cidade para Jesus. E eu ordeno e cancelo toda obra de feitiçaria contra aquele projeto. Quero chamar aqui a família de Saíde. Venham aqui na frente, nós vamos orar. Escute bem, escute bem. Deus quer trazer um avivamento poderoso. E Deus tem levantado pessoas chaves, e essa família é uma família chave para um avivamento que Deus vai fazer e vai cumprir nos arredores de Portambuim. Eles estão conosco há bastante tempo. Deus os trouxe a essa casa. E eles estão se preparando para ir morar de vez dentro do projeto. As crianças deles vão estudar dentro do projeto. Eles estão abrindo mão de uma vida inteira aqui para se dedicar àquele projeto. Mas vocês não têm noção do que o diabo tem feito para destruir esse projeto, para que esse projeto não aconteça. Vocês não têm noção de como Satanás tem usado pessoas para que esse projeto não ande, para que eles desistam. Mas nós, como igreja, vamos profetizar que eles não vão desistir, porque há um clamor de vidas lá, há um clamor de crianças que estão a chorar, crianças inocentes, há um clamor de famílias, de homens naquele lugar por Deus. Há pessoas que estão orando ali: Deus, transforma a nossa vida. Nós queremos comer um pão e não temos como comer. Nós queremos que as crianças estudem e não têm onde estudar. Há um clamor no coração de mulheres naquele lugar, e Deus está ouvindo esse clamor, e Deus tem levantado essa família para ser instrumentos de salvação ali. Diante dessa palavra profética de hoje, diante desse ensino profético, você vai, em nome de Jesus, profetizar sobre eles. Nós vamos profetizar sobre eles que Deus vai cumprir fielmente o plano dele na vida dessa família, e que nós veremos um poderoso avivamento invadindo o Kwanzaa Sul. Nós veremos um poderoso avivamento em Portambuim. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão para cá, meu irmão. Estenda a sua mão. Você é profeta, sua boca profética sobre essa família. Pai, cobre a vida deles agora. Pastores, cerquem, vamos cercar eles de oração. Pai, nós os tocamos com a unção do Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cobre a vida de Nice. Cobre a vida de Saíde, dessa casa, dessa família, Senhor. Nós abençoamos eles e nós declaramos que o tempo da vitória chegou nessa casa. Pai, nós declaramos sobre eles, Senhor, sobre o projeto do Rio Longa.
Nós abençoamos, Senhor, cada metro quadrado daquele lugar. Eu estendo as mãos sobre o Kwanzaa Sul, Pai, onde está estabelecido o projeto, onde foi feito pactos satânicos para que aquilo não andasse. Nós agora coordenamos e ordenamos que seja destruída toda a obra de feitiçaria contra o projeto do Rio Longa, Senhor. Eu profetizo que caiam os muros, caia toda a resistência. Pai, em nome de Jesus, nós atamos todo o poder das trevas que se manifesta na vida do Soba. Nós atamos agora toda palavra de maldição dirigida contra esse projeto, contra essa família. Eu ordeno como igreja profética unidas, nós nos unimos em fé para declarar que o avivamento chegou em Porto Ambuim, o avivamento chegou em Kwanzaa Sul, o avivamento chegou no Rio Longa. Nós profetizamos um inundar da presença de Deus, em nome de Jesus. Profetizamos, Senhor, a Tua palavra diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, e nós profetizamos um tempo de abundância no projeto, um tempo de liberação dos recursos financeiros, em nome de Jesus. Não ficará preso nenhum centavo, nenhum cêntimo de Kwanzaa ficará preso sobre esse projeto, mas nós anunciamos e profetizamos o liberar dos recursos para que se cumpra, para que seja realizado em tempo recorde, o sobrenatural de Deus ativado sobre o Kwanzaa Sul. Como igreja profética, nós anunciamos sobre eles e declaramos que está estabelecido sobre o projeto do Rio Longa, Senhor. Teu cumprimento profético está estabelecido, um desatar financeiro não ficará preso, os projetos andarão. Nós declaramos, Senhor, que milhões e milhões de toneladas de peixe serão produzidas para alimentar o continente africano. A Etiópia, a Nigéria será alimentada pelo projeto do Rio Longa. Peixes se multiplicarão, e a multiplicação será na vossa mão. Quando Jesus foi multiplicar pães e peixes, escuta, igreja, aqui uma palavra de conhecimento. Quando Deus foi multiplicar os pães e os peixes, Jesus não multiplicou pães e peixes. Quem multiplicou os pães e os peixes foram os discípulos. Ele entregou os pães e os peixes nas mãos dos discípulos e disse: reparte. Quem fez a multiplicação acontecer foram os discípulos. E hoje, no projeto do Rio Longa, se multiplicará nas vossas mãos, saí de Nice, se multiplicará nas vossas mãos. Nós te agradecemos, Senhor.